Este é o JC para ouvir análise. Eu sou Igor Maciel e eu quero falar hoje fazer uma reflexão sobre o metrô do Recife. O metrô do Recife, que é a grande notícia, foi a grande notícia desta semana por causa do acordo que foi feito do governo do estado com o governo federal. A governadora Raquel Lira foi a Brasília, desmarcou todos os compromissos que tinha aqui e foi a Brasília, foi convocada, foi chamada pelo presidente Lula, chegou lá, assinou um acordo no qual o governo federal se compromete a enviar 150 milhões de reais para uma recuperação do metrô, o metrô que é federal hoje, tá? É bom lembrar isso, o metrô é federal, mas estava abandonado, praticamente abandonado. E o governo do estado, em troca, vai assumir o comando do metrô do Recife. Então o governo do estado, a governadora Raquel Lira, trouxe o problema para ela, resolveu mesmo o problema, vai conseguir 150 milhões, não é suficiente para recuperar totalmente o metrô, mas vai dar já um oxigênio, um fôlego para o metrô, e esse fôlego vai fazer com que até o final de 2026 seja feita uma concessão do serviço. Então, o serviço de metrô, o metrô, será concedido à iniciativa privada para que possa ser renovado, melhorado e ampliado. Essa é a ideia. A ideia é que o metrô seja ampliado e que possa servir a todos os moradores da região metropolitana, pelo menos. Então, essa é a ideia de fazer uma concessão depois, exatamente para poder garantir isso. E na concessão, o governo federal, nesse acordo que foi feito entre o presidente Lula e a governadora Raquel Lira, na concessão, o governo federal vai disponibilizar mais 4 bilhões de reais. Isso vai ter uma contrapartida ainda do governo do estado, de cerca de 130 milhões, mas o governo federal vai garantir 4 bilhões para a melhoria e ampliação dos serviços do metrô do Recife. Então, finalmente, você tem uma solução para o metrô. Mas o assunto da minha reflexão não é exatamente o metrô, porque isso já está em todo o noticiário e os detalhes estão, inclusive, no Jornal do Comércio aqui. Mas o que eu quero fazer uma reflexão é de como é importante o gestor público chamar a responsabilidade, assumir a responsabilidade até daquilo que oficialmente, burocraticamente, não é da alçada dele. Por que eu digo isso? Porque nos últimos anos, pelo menos nos últimos 8 anos, eu fiz entrevistas com governadores e fiz entrevistas com prefeitos do Recife, com prefeitos de Jaboatão, com prefeitos de Camaragibe, e que são cidades por onde o metrô passa, com prefeito de Olinda, onde não tem metrô, mas a população também utiliza. E sempre perguntei a eles sobre o metrô, o que é que poderia ser feito em relação ao metrô. E a resposta sempre foi a mesma, exatamente a mesma. Não temos nada a ver com isso, o metrô é do governo federal. Se o metrô é do governo federal que resolva. Essa era a resposta de todos. Então todos reconheciam que havia um problema, mas diziam que não tinham responsabilidade sobre ele porque o metrô era federal. A primeira vez que a gente cobrou realmente foi na eleição de 2022, cobrou isso de todos os candidatos. E foi a primeira vez que todos os candidatos a governador se comprometeram a buscar uma solução para o metrô. Inclusive a governadora Raquel Lira, inclusive a governadora que foi eleita naquela eleição, Raquel Lira. Ela foi uma das primeiras, inclusive, a dizer que queria ser parte da solução, que queria resolver realmente o problema do metrô. E que se fosse necessário iria passar para ela o metrô, iria assumir a responsabilidade para poder resolver. E é o que está acontecendo agora. Ela recebe o metrô do governo federal, vai assumir o metrô para poder resolver a situação. Isso é algo que é necessário para todos. Isso é necessário quando a gente fala de segurança pública, por exemplo. Isso é necessário quando a gente fala de mobilidade. Isso é necessário quando a gente fala de saúde e de educação. O que muita gente, muitos gestores fazem é se esconder, enfiar a cabeça na terra e se esconder por trás da letra fria da lei, da burocracia.
Então eles simplesmente dizem que não tem nada a ver com aquilo porque aquilo não é responsabilidade direta do prefeito ou do governador naquele momento. Quando a gente fala de segurança pública, por exemplo, apenas para trazer aqui o exemplo da segurança pública também, a segurança pública é um exemplo disso. Por quê? Porque lá na Constituição está dizendo que a segurança pública é dever do Estado. E por a segurança pública ser dever do Estado, dos governos estaduais, isso está lá na Constituição, porque são os governos estaduais que têm as polícias militares, os prefeitos sempre fingiram que não tinham nada a ver com segurança pública, eles sempre fingem que não têm responsabilidade com segurança pública. O governo federal também, por muitos e muitos anos, hoje está sendo mais pressionado a participar, mas por muitos e muitos anos fingiu que não tinha nada a ver com a situação. O problema é dos governadores, porque eles é que mandam nas polícias militares. E isso é um desrespeito à população e é um desrespeito ao eleitor. É um desrespeito porque quando o sujeito é assaltado, quem é assaltado não é somente o pernambucano. É o cidadão do Recife, é o cidadão de Petrolina, é o cidadão de Jaboatão dos Guararapes, de Olinda também. Quando o cidadão ele entra no metrô e ele corre risco de morte por conta da falta de estrutura do metrô, esse cidadão ele não é somente um brasileiro, ele é um pernambucano também. Então a governadora e o governador têm responsabilidade sobre esse pernambucano. Ele é também um recifense, ou ele é um olindense, ele é um jaboatonense, então ele é cidadão dessas cidades também. E se eles são cidadãos dessa cidade, quem é que representa eles? Não é o prefeito? Então o prefeito dessas cidades não tem responsabilidade sobre o trânsito e o transporte, porque isso é responsabilidade do governo federal ou porque é do estado, mas são recifenses que estão ali dentro. Essa é uma lógica que faz todo sentido, mas que os gestores públicos, quando não querem ou não podem, por questões financeiras ou políticas mesmo, partidárias muitas vezes, tomar uma atitude em relação a isso, acabam utilizando como escudo essa burocracia. Então, ele pode não ser obrigação, mas é responsabilidade de todos. E os gestores públicos, independente de serem prefeitos, governadores, presidentes, eles têm obrigação, eles têm responsabilidade, eles são responsáveis pela solução dos problemas, mesmo que não esteja na alçada deles da maneira formal, mas está na política. Então, as articulações políticas podem acontecer para que melhorias cheguem para a população. O que não pode é acontecer o que aconteceu com o metrô do Recife ao longo de todos esses anos. Em todas as entrevistas que eu fiz com esses gestores ao longo dos últimos anos, eles diziam que não tinham nada a ver com a situação. Agora, claro, com o problema resolvido, todo mundo quer participar. Mas lá atrás, quando não tinha problema resolvido, quando o problema não estava articulado, quando a solução não estava articulada, você não tinha ninguém realmente querendo participar, querendo se comprometer com a solução. Agora, a governadora Raquel Lira, e é preciso reconhecer isso, conseguiu trazer essa inovação de assumir realmente a responsabilidade para resolver. Agora, é bom lembrar também o seguinte, e é bom que fique o alerta, e aí eu vou finalizar deixando esse alerta aqui. É muito necessário que essa assinatura que aconteceu nesta semana, ela não seja atrapalhada, ou esses planos não sejam atrapalhados pela eleição no ano que vem. E por que é que eu digo isso? Porque no ano de 2022, essa solução que foi encontrada agora e foi formalizada agora, ela já existia, poderia ter sido feito em 2022 pelo governador Paulo Câmara. Paulo Câmara era governador do estado e isso estava bem adiantado. E sabe por que é que não foi finalizado? Por que é que não foi resolvido? Porque o PSB e o PCdoB pressionaram o Paulo Câmara para que ele não fizesse acordo para receber o metrô do Recife e fazer a concessão do metrô do Recife. Por que eles fizeram isso? Era um ano eleitoral e os sindicatos dos metroviários, os metroviários estavam contra a concessão. Eles dizem que é privatização e que vão perder o emprego, algo que, aliás, foi garantido, já que eles não vão perder o emprego nessa concessão, mas eles eram contra a concessão
e são ligados a partidos de esquerda e usaram a influência dentro desses partidos de esquerda para impedir que a solução fosse tomada, fosse oficializada ainda em 2022. Então a gente torce para que a política não atrapalhe a gestão, que é isso que acontece normalmente em anos eleitorais. Ano que vem, 2026, é um ano eleitoral e a gente torce para que a política não atrase a gestão, porque é a gestão que transforma a vida das pessoas, não é a política. A política, ela dá condições para que a gestão funcione. A gestão é que transforma a vida das pessoas. Isso tem que ficar muito claro e todo mundo tem que ficar muito atento a isso no ano de 2026, que vai ser o ano da virada do metrô do Recife e da mobilidade urbana na região metropolitana aqui do Recife, em Pernambuco. É isso. JC para ouvir a análise, eu volto amanhã, segunda a sexta aqui. Tchau, tchau.